Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui para passar para vocês o trabalho de literatura, tá? São algumas questões que eu quero que vocês respondam numa folha para me entregar depois na volta, tá? Primeiro, assim, ó, eu acho importante a gente saber, né, ter uma ideia do que é a literatura. Então, eu tenho aqui um texto, um trechinho que explica um pouquinho, tá? Que é assim, ó. Literatura é usar da palavra para recriar a realidade, originando um mundo ficcional que emociona e dá prazer. Artista e leitor fazem um pacto, um escreve como se escrevesse a verdade e o outro lê como se fosse realidade. É também uma fonte de conhecimento sobre uma determinada comunidade em um determinado momento histórico. Tá, gente? Então, assim, ó, a primeira questão, na verdade, é explicar com as palavras de vocês esse pequeno trecho que eu acabei de ler, tá? Lembrando que a literatura é uma forma de expressão artística e a expressão artística, a arte em geral, é o espelho social de uma época, né? Ela reflete, a sociedade da época, em tudo aquilo que os acontecimentos, os costumes, né? Tudo aquilo que acontece na sociedade dessa época. A segunda questão é o que vai diferenciar um texto literário de um texto não literário, né? Se a literatura ela envolve a ficção, ela envolve um tipo de linguagem diferente, né? O que vai diferenciar ela de um texto informativo, de um texto de uma notícia de jornal, de um texto que não pode ser considerado texto literário? O que vai diferenciar? Quais são os principais pontos, na opinião de vocês, e de acordo com aquilo que vocês já estudaram sobre literatura, né? O que vai ser, quais vão ser essas diferenças? E outra questão, explicar a linguagem denotativa e a linguagem conotativa, tá? E dizer qual desses dois tipos de linguagem são utilizados nos textos literários. A gente estudou ano passado, que eu tenho certeza que eu trabalhei com vocês, né? A linguagem denotativa e a linguagem conotativa, né? Aquele macetezinho, denotativa vem de dicionário. A conotativa é a forma diferente de dizer a mesma coisa, né? Então, essa é outra questão. E uma outra questão, e última, né? Dizer qual é a importância do uso das figuras de linguagem nos textos literários, tá? Todas essas questões, as figuras de linguagem também a gente trabalhou no passado, né? Vocês lembram, no finalzinho do ano? Então, eu quero que vocês respondam essas questões e coloquem, e depois me entreguem, tá? Pode fazer numa folha, só as respostas, pode fazer em formato de texto também, aí fica a critério de vocês, mas uma folha para me entregar com essas questõezinhas de literatura, ok? Muito obrigado, lavem bem as mãos e não saiam de casa.